Boa noite, pessoal. É com muita alegria que estamos aqui novamente para mais um estudo do nosso Livro dos Espíritos, todas as segundas-feiras à noite, às 8 horas, no Centro Carbaixuta de Pompeia, nesse momento de pandemia, realizando de forma remota. E antes de iniciar o estudo dessa noite, vamos realizar a nossa prece, ok? Então, agradecemos a Deus pela oportunidade da vida, a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui todos juntos, felizes nesse momento de estudo, de conexão com a espiritualidade, de desejo de evoluir nesse grupo gostoso no qual todos nós participamos. E aproveitamos para pedir a inspiração dos bons espíritos, do nosso anjo guardião, dos mentores e trabalhadores da nossa casa espírita, que sempre nos apoiam, sempre nos inspiram, sempre nos amparam nessa nossa jornada de aprendizado e de dedicação aos ensinamentos de Jesus. Que assim seja. Então, pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao Livro dos Espíritos, vamos ler a partir da questão 136 até a 138. A questão 136 é dividida em 3 perguntas, ok? Semana anterior foi nosso colega Xavier que fez o estudo, e nós vamos relembrar um pouquinho do que foi dito pelo Xavier, pelos nossos companheiros anteriores, e depois vamos entrar no estudo das perguntas propriamente dito, ok? Eu sempre gosto de contextualizar onde nós estamos. Nós já estudamos toda a parte primeira do Livro dos Espíritos, das causas primárias, falamos sobre Deus, sobre os elementos do universo, criação, princípio vital. Estamos em pleno estudo da fase segunda, do mundo dos espíritos. Já finalizamos o capítulo 1 dos espíritos e estamos estudando o capítulo 2 da encarnação dos espíritos. E hoje nós vamos estudar esse último item aí, que é alma, que vai ter continuidade também na próxima semana. Então, é um livro longo, tem muitas questões, muita coisa para estudar. Já fizemos a primeira parte e estamos na segunda, ok? Então, como eu disse, vamos relembrar um pouquinho do que foi dito até hoje, né? Coisas, não tudo, mas alguma coisa que vai ser importante para responder as questões de hoje, ok? Então, o primeiro conceito que eu quero relembrar e deixar logo do início aqui claro na nossa mente é o conceito de Trindade Universal, que é Deus, Espírito e Matéria, que é admitido pelo Espiritismo e por tantas outras religiões. No entanto, esse quadro aqui traz, em termos um pouquinho mais divididos, um pouquinho mais técnicos, o que é essa trindade, ok? Então, o espírito, na verdade, Deus criou o princípio inteligente, e alguns autores até definem esse princípio inteligente com outra denominação, e aí, gente, são denominações apenas, ok? Mas eles falam de substância imaterial inteligente do universo, ok? De forma que a individualização, uma porção dessa substância inteligente, desse princípio inteligente, dá origem ao princípio espiritual, certo? E com a evolução desse princípio espiritual, com a consciência dele, da individualidade própria, com a aquisição particular de experiências, com a consciência da vida moral, ou seja, com a humanização desse princípio espiritual, nós o chamamos de espírito. Nesse momento, chamamos então o princípio inteligente de espírito. É esse princípio inteligente plenamente capaz de armazenar essas experiências particulares e ter consciência dessa vida moral que faz parte dessa jornada do princípio inteligente até a purificação. Do outro lado da Trindade, a matéria nós denominamos aqui como princípio material, que nada mais é do que o fluido cósmico universal. Em termos de ciência hoje, o
termo que mais se aproxima seria o éter universal, é um conceito físico que ele foi abandonado há mais de um século pelos físicos, pela impossibilidade de se medir esse éter nas experiências de Mikeson Morley, e deu origem à relatividade de Einstein e outros campos da física, e que hoje está começando a retornar ao debate científico de uma forma um pouco diferente, mas nós não precisamos aprofundar nisso, ok? Então, a matéria que nós chamamos princípio material, fluido cósmico universal, a modificação desse fluido cósmico dá origem a inúmeros outros tipos de matéria, de fluidos. Aqui nós vamos destacar 3 grupos principais, né? Então, a modificação do fluido cósmico dá origem ao perispírito. A matéria propriamente dita, a matéria tangível, aquela que nós aqui, esse corpo físico nosso, interage através dos nossos sentidos, que é o elemento material que nós conseguimos perceber e interagir. E também, fluido cósmico modificado, outra modificação, o princípio vital, ok? Eu fiz até um tracejadinho em volta para deixar claro uma diferença que vai aparecer aí ao longo dos textos, que é a diferença entre alma e espírito, certo? O espírito é a individualização do princípio inteligente, ok? Tranquilo? E quando o espírito e o seu perispírito é unido à matéria e ao princípio vital, dá origem à vida humana. E aí a alma é esse momento do espírito, quando ele está unido à vida humana, com as limitações que a matéria impõe ao espírito encarnado, ok? Então, pessoal, rápido: espírito, individualização do princípio inteligente, e alma é o momento que o espírito está encarnado à matéria. Ou seja, denominações diferentes para a mesma coisa, para momentos diferentes da mesma coisa, ok? Bom, apareceu lá atrás, então, o perispírito como sendo decorrente da modificação do fluido cósmico universal. E o que é o perispírito para o espiritismo? É um conjunto de corpos que envolve o espírito. E aí tem várias tentativas de trazer para o lado concreto o que é o perispírito para a gente, porque não é fácil entender. Então eu coloquei uma analogia aqui bem simplesinha, bonitinha, onde compara num fruto, né, como a casca sendo o corpo físico, ou seja, a camada mais externa disso tudo, né, como sendo a matéria, toda aquela substância dentro do fruto, que hoje a biologia denomina como perisperma, sendo o perispírito, e a semente que vai ali dentro como sendo o espírito. Bom, tem outras analogias, por exemplo, a analogia do pneu de bicicleta lá, que o pneu externo ao corpo físico, a câmara de ar que fica dentro desse pneu e que infla, dando a forma dele, é o perispírito, e o ar que vai dentro da câmara de ar seria o espírito. Ou seja, tentativas de trazer para o lado concreto alguma coisa que é difícil a gente ainda compreender. Nós vamos ver mais para frente isso. Ainda entrando um pouquinho, deixando claro mais um pouquinho sobre perispírito, mas sem se aprofundar em demasia, como eu disse, né, o perispírito é um molde fundamental que é o conjunto de corpos que envolve o espírito e que molda o nosso corpo físico, a existência de nós como homens, como seres humanos encarnados. Ainda é um tema muito estudado, é um tema difícil de ser compreendido e ter uma palavra definitiva, porque nos falta ainda conhecimento. Mas assim, a gente sempre recorre à FEB como uma fonte segura de informações, ou seja, uma fonte que se expôs a bastante debates e o que ela mostra é uma consolidação de tudo que já aconteceu, tudo que já foi debatido, estudado.
E ela mostra essa figurinha no ensino no ensino aprofundado da doutrina espírita, no livro 5, onde mostra o perispírito aqui, o espírito mais à esquerda, como sendo uma centelha, como está ali, o perispírito como sendo um conjunto de corpos, ou seja, ele não é uma coisa só como a gente pensa, ele na verdade ele tem algumas divisões, tá? Onde tem o corpo mental, tem o corpo espiritual, que muitos chamam de corpo astral, tá? O duplo etérico, que é onde nós temos o fluido, onde é armazenado o fluido vital que vai se animar, que vai animar a matéria. Alguns dizem até que o duplo etérico é a cola, mais uma vez tentando trazer para o concreto, né? É a cola que prende a matéria ao perispírito, ok? E o próprio corpo físico. Aí embaixo a FEB coloca algumas correntes esotéricas, espiritualistas, os nomes que elas dão, né? E o equivalente aqui ao espiritismo. Então é um quadrinho, não é para quem tiver curiosidade está lá, melhor explicado do que eu disse agora. Mas o que nós temos que guardar aqui? Perispírito é uma modificação do fluido cósmico universal. Ele envolve o espírito e faz essa ligação do espírito com a matéria e e ele é composto de vários corpos, ok? De mais de um corpo, ou seja, ele não é uma camada única. Bom, visto isso, pessoal, todos esses conceitos que a gente relembrou, de alma, de perispírito, vamos às perguntas, ok? Então, a questão 136, certo? Kardec pergunta aos espíritos: a alma independe do princípio vital? E os espíritos respondem: o corpo não é mais do que envoltório. Repetimos-lo constantemente. Bom, para quem acompanha o Livro dos Espíritos, Kardec pergunta de diversas formas um determinado assunto, porque fazia parte do método dele. Inclusive, Kardec, nós aceitamos muito bem Kardec porque ele fez um método muito seguro e muito científico de abordar esses assuntos difíceis, né, e que eram inéditos naquele momento. Muitos deles inéditos, né. Então a resposta dos espíritos foi: olha, nós já falamos isso, são coisas diferentes, ok? São coisas diferentes e independentes. E por que eu mostrei o quadro lá atrás e coloquei ele aí de novo, gente? O quadro é muito lúdico para entender. Uma coisa é o espírito, é a alma, que é a união do espírito, perispírito, matéria, o princípio vital. Outra coisa é o princípio vital. Então, de forma bem lúdica, tá aí, até apontei por setas, onde está cada elemento, o espírito, o princípio vital, e mostrando que são coisas diferentes, ok? Eu acho que esse quadro eu vou trazer ele várias vezes, porque de forma bem gráfica, assim, ele mostra onde tá situado cada coisa. No entanto, a questão 136 ela continua numa parte A. Kardec continua perguntando: bom, visto que são coisas diferentes, ele pergunta: pode o corpo existir sem a alma? Aí os espíritos respondem, eu vou dar a resposta completa. Pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo, enquanto, depois dessa união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma e esta o abandona, a alma. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Antes de a gente comentar, só lembrando que vida orgânica é a matéria animada de movimento, ok? É isso que ele está dizendo. Então, aqui os espíritos deram uma resposta bem completa e bem direta a essa pergunta do Kardec. Pode o corpo existir sem alma? Pode, mas aí eles comentaram. E nós vamos pegar algumas frases aqui para comentar e detalhar um pouquinho mais, ok?
Então, ainda nessa questão 136, os espíritos responderam num determinado trecho. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo. Pronto, vamos dar uma pausa. Quando a gente olha aquele gráfico, aquele quadro que nós colocamos lá, perispírito, espírito, matéria, é uma fotografia aquilo. A gente acha, eu pelo menos, né, sempre achei que isso era instantâneo. E nessa resposta, os espíritos comentam que não há uma união ainda definitiva entre a alma e o corpo. Como é que é isso? Tá? Então, o momento da ligação do espírito com o seu perispírito ao corpo físico começa na concepção, ou seja, naquela primeira célula, naquele espermatozoide que fecunda o óvulo e que dá origem às primeiras células. Nesse momento existe existe a conexão entre o perispírito e o espírito. No entanto, isso ainda não é uma conexão completa, ok? No ensino aprofundado da doutrina espírita, ele até denomina assim, ele é mais uma expansão do perispírito, do espírito que vai reencarnar, do que um laço muito forte. É interessante que ele fala que a partir do momento que já está determinado o processo reencarnatório que dá início, existe uma força irresistível que atrai o perispírito do espírito reencarnante a esse germe que está nascendo ali, que está se desenvolvendo, e ele vai se unindo a partir daí, molécula a molécula, a cada mitose, a cada divisão celular, o perispírito vai se unindo a esse corpo que está em formação, molécula a molécula. E quando chega a esse pleno desenvolvimento, aí sim que esse laço se fortalece e se torna completo. Então, nós entendemos que desse momento onde tem da concepção, que está iniciando esse laço, até o nascimento mesmo, onde você tem essa conexão completa, é um processo gradativo, ok? Então é por isso que os espíritos citaram isso. Não ainda uma união definitiva. Uma coisa interessante aqui para destacar, pessoal. Está na Gênese isso, tá? Que eu vou falar agora. Uma coisa que acontece com os espíritos reencarnantes, a hora que tem essa conexão, essa primeira conexão, essa expansão, e que se conecta às primeiras células, existe uma perturbação no espírito. E essa perturbação, ela começa a aumentar a partir do momento assim, a cada passo que dá essa conexão, a cada ligação que é feita entre o perispírito e esse corpo em desenvolvimento. De forma que o espírito vai perdendo a consciência de si próprio. E, como está na Gênese, chega ao ponto de perder totalmente essa consciência que nenhum espírito consegue presenciar o seu nascimento. Essa consciência depois é recobrada com o desenvolver, aí é o contrário, né? Depois começa a desenvolver, ao passar dos anos começa a recobrar, não as memórias, mas sim a consciência de si mesmo, as suas tendências. Mas é interessante que existe esse estado de ligação, de perturbação crescente, até que ele perde a consciência de si mesmo, ok? Então esse é o comentário que eu queria fazer sobre isso, sobre ligação definitiva entre alma e corpo. Só no nascimento que isso se completa. Mas aí depois, do lado oposto, os espíritos comentaram: a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma e esta o abandona. Bom, então terminada a ação do fluido vital, ou seja, terminada aquela união que é promovida pelo princípio vital, a vida cessa. E aí começa uma ação contrária à do nascimento, à do encarne, à da encarnação, que é o desprendimento do perispírito, aquele corpo já sem o fluido que o animava, começa a se desprender, molécula a molécula, esse perispírito do corpo físico.
De forma que não é, não é o espírito que deseja abandonar o corpo que é a causa da morte, ou seja, da ausência de vida, da ausência de animação, de movimento. E sim a, a morte do corpo que faz o espírito o abandonar. Ok? Ponto importante aqui lembrar é que o fluido vital é um fluido que nos é cedido, que nos é cedido para uma determinada programação reencarnatória. O desprendimento ele acontece de forma mais fácil ou mais difícil conforme o próprio adiantar do espírito que está desencarnando. Mas um ponto importante é que nos desencarnes não programados, principalmente dos nossos irmãos suicidas que retiram a própria vida, eles ainda têm uma porção grande de fluido vital, porque foi uma interrupção da experiência da vida material não programada. E esse processo de desligamento é muito mais doloroso, é, como os espíritos nos informam, ok? Então, essa são os comentários, a resposta dos espíritos a Kardec. E aí eu acho que merece um parênteses aqui, né? Nós falamos de fluido vital, né? Falamos que é uma das modificações do fluido cósmico universal. Ok. O que mais nós podemos falar dele? Bom, o fluido vital, pessoal, é o que fornece vitalidade à matéria. Quando a gente fala aqui vitalidade, podemos falar assim, movimento, que consegue dar movimento à matéria. Ele é bastante ativo no ser vivo, obviamente no ser morto, no ser inanimado, no ser que já não tem condições mais de se organizar, a matéria que não se organiza, mas ele é extinto, ok? Ou seja, não tem. Essa atividade do fluido vital é o que mantém a matéria em movimento. Então, pessoal, órgãos, células, estruturas orgânicas, nosso coração batendo, quem faz a matéria, coração, as válvulas se movimentarem é a presença desse fluido vital. Ok? Então, eu quis fazer um parênteses aqui para a gente lembrar o que é fluido vital. Quem estudou o livro do Médiuns do início vê o esforço do Kardec para tentar decifrar, naquele momento onde ele estava iniciando o Espiritismo, o que eram aquelas mesas girantes. E os espíritos, o ajudando a esclarecer o que era, a resposta dos próprios espíritos, falavam: a mesa girante, o lápis cacês que ele colocava, ele não era. Ele era animalizado pelo um fluido vital e o fluido do próprio médium de efeitos físicos lá, e comandado pela inteligência do espírito que estava próximo, regendo o fenômeno, ok? Então, para ter uma ideia, por que eu trouxe isso? Depois pode ler com mais detalhes lá no livro dos médiuns, na introdução. A fluido vital, ele tem a capacidade, tem a propriedade de animar a matéria, ok? Bom, aí vem uma pergunta, né? Que eu achei muito interessante. Essa pergunta está no próprio livro dos médiuns, tá? Que eu comentei há pouco. O Kardec perguntou para os espíritos: ok, se o fluido universal é a fonte da vida, o fluido vital é a fonte da vida, será que ao mesmo tempo é a fonte da inteligência? E essa foi uma pergunta, uma resposta muito importante, porque a partir daí Kardec conseguiu entender a diferença entre os fenômenos e se convenceu do fenômeno espírita em si, da inteligência que tem por trás disso. Os espíritos responderam: não, o fluido apenas anima a matéria. Então, repetindo um pouco o que eu falei agora há pouco, mas foi uma pergunta importante para o Kardec desenvolver todo o raciocínio espiritual, de inteligência, de princípio inteligente que ele teve, que veio depois. Ok? Vamos à outra parte da questão.
O que seria do nosso corpo se não tivesse alma? Kardec perguntou, então continua a questão, a alma e o corpo são coisas diferentes, né? E os espíritos responderam para ele: seria uma simples massa de carne sem inteligência, tudo que vocês quiserem conceituar aí, exceto um homem. Homem aqui no sentido de um ser, uma vida orgânica, animada, ou seja, uma vida e inteligente. Sem a alma, não tem inteligência. Lembra que nós falamos há pouco. Uma coisa é o fluido que é capaz de animar a matéria, outra coisa é a inteligência que comanda esse movimento da matéria, essa organização da matéria. Então, a inteligência ela provém do espírito, a matéria animada não é capaz de produzir fenômenos inteligentes, isso foi determinante para o Kardec entender os fenômenos das mesas girantes. Ok? Seguindo, indo para a questão 137, uma outra pergunta bem interessante, né? Um mesmo espírito pode encarnar em dois corpos diferentes ao mesmo tempo? Pergunta bem interessante. E a resposta foi não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres diferentes. Então, pessoal, aqui trazendo de novo aquele quadro, falando o que é espírito, certo? Ele é a individualização do princípio inteligente, ou seja, ele é único, indivisível. Então, o próprio conceito do que é espírito já nos mostra, nos responde essa pergunta, falando, não pode, ele é indivisível. Por que é importante a gente mencionar isso? Porque existem várias correntes espiritualistas que... Deixa eu ver se está mais aqui para frente, sim. Várias correntes espiritualistas que aceitam o espírito animando mais de um corpo físico. Tá? No entanto, nós espíritas entendemos como a individualidade do espírito como um dos pontos altos da jornada do princípio inteligente até a perfeição. É uma experiência muito rica, muito importante, quando ele adquire individualidade, quando ele tem consciência e armazena as suas próprias experiências de forma que a sua jornada se torna única no universo, ou seja, uma experiência individual dele. E esse pensamento de que uma alma, um espírito pode animar vários corpos, como eu disse, ele é aceito por outras correntes, no entanto, o que é importante aqui? Não é o que o Espiritismo defende, não é o que Kardec defende, ok? Então, é importante, nós vamos se deparar com informações contrárias a isso, mas nós, doutrina espírita, espiritismo, entendemos que isso não é possível, ok? Isso é um limite. E por fim, a última questão, a 138, né? O que pensar daqueles que consideram a alma como o princípio da vida material? Nós até citamos há pouco isso, né? E aí os espíritos respondem: é uma questão de palavras que não nos diz respeito. Começai a entender-vos a vós mesmos. Ou seja, os espíritos estão falando, chega uma hora que a nossa falta de vocabulário, a nossa prisão mental nesse mundo material, nesse mundo de cinco sentidos nosso, começa a deixar muito pobre as definições. A gente começa a usar uma palavra para mais de uma coisa, começamos às vezes a derrapar em alguns conceitos, como por exemplo espírito e alma, né, que descrevem a mesma coisa em momentos diferentes. Então, os espíritos estão falando, olha, uma coisa é o princípio da vida material, que é o princípio vital. Outra coisa é o espírito, outra coisa é o perispírito que reveste isso, outra coisa é a matéria, podem dar o nome que vocês preferirem, né? Mas não se aventura muito por essas palavras, ok? Então, eu acho que
eu escolhi, inclusive, chegar até aqui, porque eu acho que foi um ponto determinante aqui, um ponto final a essa série de indagações que Kardec fez aos espíritos. E assim, encerrando, como sempre, né? Essa é a pergunta que eu sempre me faço a cada estudo, a cada livro que eu abro, né? E que eu sempre trago. O que, que esse conhecimento impacta na minha vida? Porque se ele não impactar em nada, não mudar o que eu sou, não me fazer dar um passo adiante, ele quase vira uma recreação. E não é isso. Eu acho que, como esse é um exercício muito particular meu, cada um pode fazer o seu. Mas a primeira coisa que eu me sinto é grato, é gratidão. Você olhar aquele quadro e todo esse processo reencarnatório do espírito, me faz ver que nós somos parte de uma criação muito complexa e organizada, de uma inteligência muito superior, que nós já estudamos, nós já falamos tanto sobre os atributos da divindade. E cada vez que a gente tenta mais e mais entender como que esse universo complexo que a gente tenta desvendar, nós vemos o quanto nós devemos ser gratos a isso, porque nós estamos fazendo parte desse todo e evoluindo. Então, esse é um sentimento. Outro sentimento é respeito, gente. Para a gente ter essa vida aqui que nós estamos agora, falando, ouvindo, pensando, tendo experiências materiais, nós recebemos um corpo físico do nosso pai, da nossa mãe, mas principalmente fruto de uma organização superior do mundo espiritual. Nós recebemos uma porção de fluido vital para uma determinada jornada de experiência na matéria, que é nos oferecida para a nossa evolução. Então a gente precisa ter respeito a tudo isso que nos é dado. E cuidar bem disso, principalmente nesses momentos que nós estamos com pandemia, com cuidados pessoais, cuidados com nossos colegas, nossos amigos, nossos familiares. Então esse respeito é muito, muito, muito importante, é um sentimento que também me traz quando eu leio tudo isso, ok? Aqui é só a bibliografia que eu usei. Tem bastante material bacana aí, dentro dele tem muitas informações para quem quiser ler, depois eu deixo no final do vídeo. Pessoal, por hoje é só, foi um estudo acho que breve, poucas questões, mas ele é bastante profundo e espero que eu tenha contribuído com o conhecimento de vocês. Eu aprendi mais um pouquinho, como sempre. Então, nós vamos fazer nossa prece de encerramento. Agradecendo a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui, por esse estudo muito gostoso, muito edificante para a nossa alma, para o nosso entendimento. Mais uma vez agradecemos a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade que nos cuida, que nos proporcionou essa experiência dessa vida que estamos hoje e principalmente pela essa oportunidade de estarmos aqui, colocando nosso tempo, nosso esforço para nos melhorar. Que a nossa semana, pessoal, seja de muita harmonia, de paz e que nós possamos enfrentar todos os nossos desafios dessa semana e nas próximas com muita serenidade. Então, bom resto de noite para vocês, boa semana e até mais.